Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro, cantemos. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro De receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Santo, Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, oh, 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 tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, aquele que ressuscitou, santo, aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, aleluia, santo, 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 raiz de Davi, estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, e sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhor dos Senhores, oh, 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 Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo.
Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor, liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Diga mais uma vez, não há nada igual. Não há nada melhor que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, em inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Espírito Santo. É o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo Meu coração. sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
para encher este lugar. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Coloca diante dele. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
Aleluia. Deus, obrigado por essa manhã. Que Teu Espírito Santo, que nós clamamos aqui, possa realmente levar nossas orações, nosso clamor, aquilo que nós precisamos a Ti, Jesus. E Pai, através dele, que a gente seja cheio do Teu agir, do Teu poder, da Tua unção. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ministra o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sentem, por favor. Bom dia a todos. Tá filmando? Ao vivo? Não, né? Bom dia a você que está aí, vai me assistir depois. O Senhor te abençoe. Esse negócio é meio assim, fora do normal, né? O negócio tem que ser ao vivo e a cores. Mas vai fazer o quê? Pelo menos é o tempo que a gente está vivendo. Bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava aqui prestando atenção na letra da música que Ives e Iva estavam tocando sobre o Espírito Santo. E realmente, quem conhece as nossas dores, o que estamos sentindo aqui agora, eu posso estar achando aqui que está todo mundo bem, né? Agora a máscara está até escondendo mais, porque você pode estar olhando aí para mim ou dobrando aí a boca, aí eu não estou sabendo, entendeu? Mas o Espírito Santo sabe, isso é verdade, só Ele sabe o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, a nossa luta, a nossa dificuldade. Então Ele não fica sabendo só por saber, mas o que eu quero animar vocês, além de saber, Ele ajuda, Ele opera, Ele transforma, Ele nos capacita para resolver os problemas, Ele aponta para a solução. Então, o bom do Espírito Santo é que Ele não fica somente sabendo, mas além de saber, Ele trabalha para que as coisas sejam resolvidas. Amém? E é isso que o Espírito Santo faz. Eu quero continuar com vocês no que eu iniciei compartilhando. Isso já tem aí alguns finais de semana. Não dá para resumir tudo como eu tenho feito sempre em todas as reuniões. Mas antes de entrar no último ponto que eu quero compartilhar com vocês, eu pelo menos gostaria de resumir um pouco do que eu falei na semana passada, para a gente dar continuidade, porque não é um outro assunto, é o mesmo assunto, é a continuidade dentro daquilo que eu tenho falado sobre depender do Espírito Santo e sobre viver na condução do Espírito Santo, tá? E aí, como eu falei nas ministrações anteriores, apontando para vocês que o Espírito Santo não é uma coisa, um líquido, nem uma força impessoal, né? Que não tem uma origem, não tem um porquê, mas o Espírito Santo é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E se Ele é uma pessoa, Ele pensa, Ele fala, Ele sente, porque Ele é uma pessoa. E essa pessoa, que é o Espírito Santo, está aqui, está entre nós, está dentro de nós, é aquele que nos conhece, é aquele que cantamos, que sabe o que sentimos e o que pensamos, mas além de saber, Ele opera, Ele age, Ele transforma. O Espírito Santo, Ele dá vida. Aonde não há vida, Ele produz vida. Esse é o Espírito Santo. Amém, amados? E também falei para vocês que o Espírito Santo sendo uma pessoa, e para nós é um privilégio
porque Ele nos escolheu, né? Falei para vocês que a única coisa que merecíamos era o inferno, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por mim e por você. Estávamos perdidos, não havia jeito para mim nem para você, mas Ele nos escolheu. E assim como Ele nos escolheu, Ele pôs em mim e em você o Espírito Santo. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não me falho a memória, que eu estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. E ele diz que nós, sendo vasos de barro, mas Ele resolveu pôr em nós um grande tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo. E barro fala aqui da natureza, dessa questão humana, né, da nossa característica, mas independente disso, Ele pôs em nós um tesouro, que é o Espírito Santo. Queridos, isso é tremendo, isso é assim precioso, é grandioso. Se a gente entender isso, todos os dias, quando a gente levantar pela manhã, a gente tem motivo de sobra para engrandecer, glorificar, exaltar, levantar as mãos, abrir a boca, e se quiser até pular e fazer festa, pelo que Ele mora em mim e em você. Esse é o Espírito Santo. E na semana passada eu avancei, continuando falando sobre Efésios 5:18. Eu já tinha falado antes, mas eu quis dar continuidade nos versículos depois que vem de Efésios 5:18, que eu quero relembrar vocês que estão aqui, que já ouviram, e quem não ouviu, vai ouvir, e o Espírito Santo vai encher o seu coração. Amém, amados? Nenhum amém, Jesus. Está gravando, viu? Está gravando. Quando você diz amém, amém, aí está saindo um som aí de amém. Os irmãos que vão assistir vai saber que todos vocês estão ligados. Então não se compromete somente a mim, mas a vocês também, viu? Então assim, Efésios 5:18, eu compartilhei com vocês o que Paulo tenta aqui mostrar, que ou você é cheio do Espírito, ou você é embriagado pelo vinho. Ele faz esse paralelo, apontando as duas formas. E o ser embriagado pelo vinho é aquele que é conduzido, que tem os seus sentimentos, pensamentos, intenções, atitudes, conduzido pelo vinho. Vinho aqui, nesse caso, é o que Paulo está citando. Não sei se naquela época existia cerveja, caipirinha, uísque, mas é a mesma coisa. O fato é que um homem ou uma mulher que é embriagado pela bebida, ele não tem controle sobre a sua atitude. Ele é um homem descontrolado, que não tem freio, é dissoluto, desperdiça a sua vida, porque são anos e anos, né, nessa vida, e ele vai perceber depois que foi uma vida de desperdício. É o que Paulo está tratando aqui em Efésios 5:18. Diferente de alguém que tem a vida conduzida pelo Espírito. Assim como pela bebida, pensamento, atitude e reações, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo tem pensamento, atitude e reações conduzidas pelo Espírito Santo. Não vou entrar muito, porque eu já expliquei isso em outras reuniões, mas só avançar um pouquinho para entrar nesse último ponto, porque ele continua mostrando o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí ele responde isso aqui no versículo 19, né, que ele fala, cadê? Deixa eu ver aqui que o vento está... Ele diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A atitude de alguém que é cheia do Espírito Santo não é alguém que anda rancoroso, né? Parece que... Você lembra da Turma da Mônica? Tem um que é chamado Cascão, é parecido com Cascão. E aquele lá dos Smurf, que tem... Como é o nome daquele lá, que é
ranzinza. Não tem lá do grupo lá? Você é do meu tempo, lembra desse desenho. Então alguém que é cheio do Espírito Santo não é ranzinza, não é rancoroso, mas é alguém que sempre está falando entre os irmãos com salmo, com hino e com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, e além de tudo isso, falando também no seu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está assim, salmodiando, cantando, assim, se alegrando no Senhor, automaticamente, sua boca, quando você abrir, também vai ser a mesma coisa. Agora, alguém chateado, rancoroso, quando encosta em você, a cara é feia, tudo reclama, e nada está satisfeito, até porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Alguém com coração alegre é sorridente, ele pode até ser feio, mas ele é bonito. Como eu assim, eu não me acho essa Coca-Cola, tá gravando isso aí, depois você apaga isso, mas é um cara bonito, porque ele sempre está alegre, aonde ele chega, ele é bem recebido, ele muda o ambiente, não é assim não? O cara chega, bom dia, boa tarde, como é que está você, como é que está a senhora, ele sempre é alguém amigável, essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas alguém que não tem o Espírito Santo, misericórdia, quando a pessoa chega já vem ele. Você não diz assim com as palavras, né? Mas no coração, no pensamento, já pecou, tem que pedir perdão, mas já vem aquele cara, já vem aquela pessoa ali, porque se torna uma pessoa desagradável. Mas alguém que tem o Espírito Santo não é assim. E ele continua, cadê aqui? E ele continua no versículo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tudo ele dá graça, tudo ele agradece, está difícil, obrigado Jesus, não tem aquela comida que a gente quer comer naquele dia, mas tem aquele ovo, sabe, com farinha, tem aquela salsicha de cachorro quente, graças a Deus Jesus, por essa salsicha, por esse ovo frito, sempre ele está dando graça a Deus por tudo. Isso é uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, e sujeitando uns aos outros. É aquele que sempre tem o irmão quando traz uma palavra, ele respeita, ele ouve, ele nunca acha que é ele que tem razão, ele nunca pensa que o irmão não sabe nada, mas ele ouve, porque Deus pode estar falando através de qualquer um. E isso é uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. Eu falei isso na semana passada. E eu continuei falando também que a característica de alguém, de uma mulher cheia do Espírito Santo, é aquela que é submissa ao seu marido, né? Então, o que vai apontar, identificar, ou pelo menos mostrar que essa mulher é cheia do Espírito Santo, não é porque ela cozinha bem, não é porque ela faz aquela comida gostosa que a gente gosta, um lombo, né? Uma muqueca, aquele macarrão delicioso ontem que fizeram, não é isso. Mas também é bom que a mulher faça uma comida boa, mas é alguém que é submissa ao seu marido. É o que Paulo está dizendo, as mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como a o Senhor. É impossível você disser que é submissa a Deus e não é o marido. Não encaixa, sabe que não combina. Porque se você é submissa ao Senhor, você será submissa ao seu esposo. Uma característica de uma mulher submissa e cheia do Espírito Santo. Amém, amados? Estou resumindo, tá? E toda hora o vento muda aqui minha folha. Mas também o homem que é cheio do Espírito Santo, ele ama vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a característica de um homem cheio do Espírito Santo não é aquele cara trabalhador, ainda que ele tem que ser trabalhador. Não é aquele cara que a mulher diz assim, fulano, troca a tomada, ele leva um mês para trocar. Fulano, está vazando a pia, ele leva um mês para consertar o vazamento da pia. Não é isso que faz aquele homem cheio do Espírito Santo, mas é aquele homem que ama
a sua mulher. Como Cristo ama a igreja, Ele trata bem ela, Ele respeita, Ele escuta, Ele ouve, Ele sabe como se comportar. Isso é uma característica de um homem cheio do Espírito Santo. E, para finalizar, falei homem, mulher e jovens e adolescentes, falei isso na semana passada, tá? Para vocês não ficarem de fora. E aqui no capítulo 6, versículo 1, eu li até o 4, ele fala: vós filhos, sedes obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, eu falei também a mesma coisa. O que vai apontar um jovem, um adolescente, cheio do Espírito Santo, não é porque ele vem aqui na frente. Ontem a gente cantou, leve esta luz. Aí ele vem aqui, ele levanta a mão, e aí ele tem o Espírito Santo. Mas o que vai apontar que ele tem o Espírito Santo é quando ele é submisso, obediente aos seus pais. Isso é alguém que tem o Espírito Santo. E eu falei aqui também que a palavra pai, pais aqui no versículo 1 do capítulo 8, é a mesma palavra genitore, bonés, que é a palavra no grego que fala que é pai e mãe. Então eu tenho que ser submisso, não é só o meu pai, não é somente a minha mãe, porque eu tenho um caso parecido que eu já conversei com uma pessoa, um vizinho, vocês não conhecem, que a filha obedece a mãe, mas não obedece o pai. Ela disse, eu não gosto de você. Então a palavra aqui, pais, no primeiro versículo do capítulo 6, é genitores, pai e mãe. Então eu obedeço meu pai e não obedeço a minha mãe, então eu tenho o Espírito Santo, porque eu obedeço um e não obedeço o outro. Não, tem que obedecer pai e mãe. Então não é porque você vem aqui, dança, toca um bom violão, vai ali no teclado, oh que maravilha, esse menino é lindo, é maravilhoso, e em casa o pai faça, não faço. Vai ali comprar, eu não vou. E aí quando o vizinho pede, ele vai de agrado, com um sorriso na boca. Mas quando o pai manda, ele não faz. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Mas é aqueles que obedecem os pais. E no versículo 4, e vós pais, já diferente, não é a mesma palavra para genitores, mas é pateres, que é pai, pai homem, porque ele diz assim, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na disciplina e instrução do Senhor. Aqui é um alerta importante, eu falei isso para vocês. Quem tem que disciplinar, quem tem que educar, quem tem que corrigir é o pai. Não estou aqui eliminando a participação da mãe. Eu estou falando porque muitos dizem assim, é você que tem que fazer, eu trabalho o dia todo. E quando eu chego em casa, porque esse menino está assim, porque esse menino está retado, esse menino não obedece, porque esse menino não quer comer, a culpada é você. Mas o que ele está dizendo aqui, quem tem que disciplinar, quem tem que corrigir, quem tem que ensinar é o pai. Claro que a mãe tem que ter participação, porque o pai corrigiu, aí vem a mãe, não faz isso não, porque você é muito duro. Você tem que ficar calada, e se você quiser conversar com ele alguma coisa, você espera ele dormir, e chama lá o pai, pai, com todo jeitinho assim, como diz a Bíblia, assim, cheio de amor, dá um cheirinho, dá um abraço, olha, acho que você exagerou, você não deveria ter feito isso. Claro que tem que ter essa conversa, esse acordo, mas aí na frente do filho, você está errado, você exagerou, e aí o menino pega gás, olha, ele pensa assim, ela pensa assim, vou aproveitar, e na hora que acontecer, eu corro para minha mãe, porque minha mãe me defende, eu corro para o meu pai, porque meu pai me defende, e aí vira uma bagunça. Mas precisa haver autoridade, e isso precisa partir dos pais. É o que a Bíblia está dizendo aqui. O pai precisa ter autoridade dentro de casa. E se o filho dizer não, é sim. Uma vez eu estava falando aqui para vocês, Azaf está com 17 anos. Eu não tenho o que falar. Ele me respeita a mãe, mas de vez em quando teve um dia que acho que a carne aflorou, aí ele quis rugir. Eu disse, epa,
Eu sou o leão aqui, você ainda é o gatinho. Quem tem que rugir aqui sou eu. Aí, claro, eu estou ensinando para ele que eu sou autoridade dentro da minha casa. Ele pode até vir de vez em quando, é homem, tem aquele hormônio masculino, daqui a pouco está achando que é alguma coisa. Peraí, não é assim não. Porque o que Paulo está tratando aqui é sério. E a gente vê muitas famílias desequilibradas, destruídas, porque não há equilíbrio espiritual. Não há, assim, as coisas não funcionam como deveria funcionar. A mulher tem participação, tem, mas é o homem, porque se fosse assim havia uma contradição. Quem é o sacerdote da casa? É a mulher? Quem é o cabeça da casa? É a mulher? Quem foi criado primeiro? É a mulher? Ou foi o homem? Então todas essas responsabilidades caem sobre o homem. Aí eu quero dizer uma coisa para a mulher: você tem participação nisso. Porque você tem até um temperamento, tem até um jeito, mas na hora que você sabe que o papel é dele, se submeta. Não queira bater de frente, porque você pode até estar achando que você está ajudando, mas você pode estar atrapalhando, porque você precisa dar espaço. Se a coisa passou do limite, chama o líder, chama o pastor: ô irmão, vai lá conversar com ele, ou conversa junto. Mas quando você tenta fazer o papel dele, você está agindo de uma maneira que a Bíblia não ensina, porque a Bíblia diz em Provérbios: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Então seja sábia em nome de Jesus, amém? Então, essa é uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Mulher que se submete ao marido, não é abaixar a cabeça, não é como faz o boi, que coloca lá o negócio e ele tem que andar o tempo todo de cabeça baixa. Não é isso, é o respeito, é o reconhecimento, é saber quem é ele para você, porque existe uma razão espiritual para isso. Assim como o homem deve amar a mulher, deve cuidar, deve respeitar, ainda que tem hora que a carne, misericórdia, mas você tem o Espírito Santo, e o filho a mesma coisa. Começa a crescer, acha que é alguma coisa, acha que é dono do nariz, acha que já pode fazer tudo. Mas a Bíblia diz que deve se submeter aos pais. Isso é mandamento. Se você quer viver muito, quer viver mais, você está, talvez lá na sua lista lá você vai viver 10 anos. Mas eu sou tão obediente a meu pai, que Jesus vai acrescentar mais 5 anos. Aí em vez de 10 é 15. Porque é Bíblia, é com mandamento, é com promessa. Obedecer pai e mãe para ter a sua vida prolongada. Tudo bem? Então, eu fiz o meu resumo e eu gostaria, se o Espírito Santo permitir, eu quero terminar por aqui esse meu assunto. Mas dentro do mesmo contexto que eu estou conversando com vocês, de ter uma vida cheia do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, e quem é assim, precisa ser como o Espírito Santo é. É impossível, o Espírito Santo é santo, e eu ando em pecado. O Espírito Santo é obediente, é submisso, eu sou desobediente e insubmisso. Então, é completamente incompatível, não tem como andar junto, se você não fizer aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Aí eu quero aqui entrar num assunto, que eu quero assim animar, ou talvez despertar, ou trazer à tona, ou pelo menos desafiar, se você já foi, não é, se você não é, possa ser. Então eu quero aproveitar justamente para aplicar isso na vida de vocês. Quando eu estava lendo isso, eu gosto muito de ficar pensando. Antigamente eu ainda conseguia ficar até de madrugada lendo, hoje eu não aguento mais. Quando dá 9 horas, 10 horas, e se eu não estiver na rua, eu estiver em casa, acabou o homem. Não tem mais força para nada, os olhos começam a pesar, começam a fechar, e aí começa a bater o sono,
E você sabe que velho dorme até sentado. Eu ainda não cheguei nesse ponto não, mas eu acho que já está apontando para os sintomas. Mas ontem eu saí daqui já um pouco tarde, eu precisava terminar a palavra e fui meditar, ler os textos, procurar referência e perguntar a Deus o que é que eu poderia, no mesmo raciocínio, acrescentar esse assunto. E aí eu estava pensando em Gênesis, né? Eu dei uma viagem, saí de lá, depois de quase 2.800 anos depois, já lá em Efésios, fui para lá para o princípio. E Gênesis, capítulo 1, 2, fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, que é esse Espírito Santo, ele parava, ele passeava, ele andava sobre a face das águas, sobre o abismo, porque a terra ainda não tinha uma forma. E ele já estava ali, ele já estava atuando, ele já estava agindo, ele já estava trabalhando. Aí você vai entender aonde eu quero chegar. E assim como no princípio, o Espírito Santo já estava atuando, e naquele caos não havia ainda nada criado, ainda tinha tomado forma, mas o Espírito Santo já estava trabalhando para se criar uma forma. Quando eu estou associando esses dois assuntos, porque é a mesma coisa. Quando eu estava falando sobre o Espírito Santo, assim como eu disse que ele é uma pessoa, ele pensa, ele sente, ele fala. Então, quando esse mesmo Espírito está em nós, ele precisa exercer essa mesma influência. Porque eu falei para vocês que não somos nós que controlamos o Espírito Santo. Porque ele não é uma força impessoal, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, eu disse para vocês que nem o próprio Jesus abriu mão. Ele era o Filho de Deus. Mas ali naquele momento do Rio Jordão, ele permitiu que fosse cumprido nele a palavra. Ele foi cheio do Espírito Santo. Só a partir dali, ele começou a trabalhar e ele começou a fazer a obra. Então ele recebeu uma das características do Espírito Santo, que quando ele foi cheio, e aí a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E o que é que eu estou pensando com relação a isso? Porque assim como nós temos que tomar a forma do Espírito Santo, porque ele está trabalhando em mim, está trabalhando em você, porque se ele não fizer isso, não vamos mudar, não vamos ser mais parecidos com Jesus, com o Pai, porque é para isso que ele está trabalhando, é para isso que ele está agindo, porque até mesmo os casais, com o passar dos anos, fica mais parecido, ou ela com o esposo, ou o esposo parecido com ela, ou vice-versa. Lembra que uma vez Carlos falou sobre esse assunto? Não tem como ele não pegar alguma coisa, ou pelo menos alguma característica, o jeito de falar, o jeito de agir, e isso é muito mais notório quando a gente come da mesma coisa, porque tem coisas que Mônica não gosta, mas ela gosta, aí você come e aprende a gostar, e assim vice-versa. Porque o fato de andar junto, o fato de estar junto, o fato de ser um, porque o Espírito Santo precisa ser um em nós, ele não é uma pessoa paralela, que quando eu quero, eu permito que ele faça, quando eu quero, eu permito que ele haja, quando eu quero, eu dou espaço. Não, não é assim. É eu que tenho que permitir, é ele quer fazer em mim aquilo que ele quer, e eu preciso deixar. E quando andamos juntos, estamos juntos, e ele está em mim, é normal que no decorrer da minha vida, eu me torne mais parecido com ele. É assim no casal, é assim na família,
o filho acaba sendo parecido com o pai. Asaf é igual a ele, até o jeito de falar é igual, até o jeito de andar é igual. Olha, Camila parece com Mônica, ou vice-versa, porque convive junto. E o Espírito Santo não só convive, mas ele está dentro de nós. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso é tremendo. Há alguém dentro de mim, há alguém dentro de você, e não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Agora, me pergunte como explicar isso, eu não sei, mas o fato é, pela fé, Jesus está em nós. Como diz o próprio Paulo em Efésios capítulo 1, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu estou aqui, mas eu estou lá, eu estou aqui. Isso é fé. Como eu sei que Jesus está aqui. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui sentado do seu lado. Ele está aqui te ouvindo. Ele sabe o que você está pensando. Esse é o Espírito Santo. Assim também, quem anda com Deus, fica parecido com Deus, né? Começando por ter o mesmo Espírito. É o que eu falei nas ministrações anteriores. Porque em 1 Coríntios, você pode, se quiser anotar ou ler, 1 Coríntios 6, 17, diz assim: o que porém se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha aqui o que ele está dizendo. O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia é como um Espírito de Deus que se move. Logo, a principal característica dele é o movimento. Ele não é um espírito parado, imóvel. Ele se movimenta e ele trabalha. Aí você vai entender aonde é que eu quero chegar. Ele não é um espírito parado. Ele se movimenta e ele trabalha. Na visão de Ezequiel, o Espírito Santo é visto no movimento das rodas. Você vai entender, abra aí em Ezequiel. Ezequiel 1. Só um momentinho aqui. Ezequiel 1, eu falei o versículo? Ezequiel 1, é porque eu anotei aqui na Bíblia, aí eu tirei aqui das anotações. Só um momentinho, tenha paciência, viu? É uma característica do Espírito Santo, paciência. Ezequiel 1, cadê? Jesus, me ajude. 20. Ezequiel 1, 20. Ele diz assim: para onde o Espírito queria ir, ia, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam, juntamente com eles, porque nele havia o Espírito dos seres viventes. E Ezequiel 10, 17, também diz assim: parando eles, paravam elas, e elevando-se elas, elevavam-se elas, porque o Espírito dos seres viventes estava com eles. Claro, você pode ler os versículos anteriores, mas o que ele está dizendo aqui é que aonde o Espírito ia, aonde o Espírito Santo parava. E o que Ezequiel está dizendo que esse mesmo Espírito estava sempre em movimento. Então não é um Espírito parado. Jesus compara o Espírito Santo como vento, né? Que sopra onde quer. Você sabe de onde ele vem, mas não sabe para onde ele vai. Então não existe vento parado, né? Vento sempre está em movimento.
E vocês lembram lá daquela conversa de Nicodemos com Jesus? Porque Nicodemos foi à noite às escondidas, porque ele não queria que os outros estivessem vendo aquilo que ele estava fazendo. E Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo da água e do Espírito. E quem é nascido do Espírito é assim: você sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. Eu sei que eu me converti, mas o que vai acontecer daí para frente, só o Espírito Santo é que sabe. Então, o Espírito Santo na Bíblia também é apontado como um vento. E o vento, ele vem de um lugar, mas você não sabe para onde ele vai e depois da onde ele vem. Tá? Isso está lá em João 3,8. Assim como o Espírito Santo vive trabalhando, também nós, cheios do Espírito Santo, também precisamos trabalhar. Está pegando aí a ideia da coisa? Se temos o Espírito Santo, temos que ter a característica do Espírito Santo. Eu falei para vocês isso. Paulo, a Bíblia dá essa ênfase Espírito Santo, porque ele faz uma separação. Porque a palavra para Espírito é pneuma. E é mesmo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito humano e Espírito imundo. Então, ele adjetiva o Espírito Santo quando ele dá a qualidade do Espírito. E nesse caso aqui, não é o Espírito humano, nem o Espírito imundo, mas é o Espírito Santo, porque ele é santo. E assim como ele trabalha desde o início, e nós temos o Espírito Santo, é impossível, ou é incompatível que, tendo o Espírito Santo, sejamos preguiçosos. Sejamos pessoas que não gostam de trabalhar. Trabalhar não é trabalho para ganhar dinheiro. Você vai entender, eu estou falando trabalho na vida da igreja, no dia a dia, na participação, no envolvimento. Você precisa trabalhar. Amém? Assim como o Espírito Santo vive trabalhando, também o crente cheio do Espírito Santo vive também trabalhando. João, aí você pode abrir, João 5,17. João 5,17 diz assim: Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus tinha o Espírito Santo? Tinha. E ele faz essa referência ao Pai. Meu Pai trabalha até agora. E por isso eu também trabalho. Irmãos, a gente não pode aceitar isso e não achar que isso é normal. Deus não nos chamou para sermos crentes de reuniões. Deus nos chamou para trabalhar. Ele mesmo disse: olha os campos, a seara está pronta, agora rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Quem é esse trabalhador? É eu, é você. Nós precisamos trabalhar. Amém, amados? Por isso, preguiça, desânimo, cansaço espiritual não vem de Deus. Isso não é fruto do Espírito Santo. Como a carne produz o seu fruto, o Espírito Santo também produz. Isso está lá em Gálatas 5. Então a preguiça, o desânimo, o cansaço espiritual, eu não aguento, eu não posso, eu não tenho força, eu não vou para o grupo caseiro, eu não vou para isso, eu não vou para aquilo. O cansaço e o desânimo e a preguiça, até porque a Bíblia diz que os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Não é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Deus não escolheu os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não escolheu preguiçosos. E se você olhar isso na Bíblia, Gideão estava lá pisando o trigo,
Quando Deus escolheu Davi. Davi estava onde? Em casa, com os pés lá em cima da cadeira, assistindo Globinho, assistindo lá um desenho, assistindo filme. Não, Davi estava onde? No campo, trabalhando, cuidando das ovelhas, lutando lá com o leão, com o urso. E aí Deus escolhe Davi. Deus não chama preguiçoso. E aí tem muitos que ficam em casa, ora, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, mas fica esperando. Você ora e trabalha, você ora e faz. E Deus, quando chamou esses homens, eles não estavam desocupados, eles estavam trabalhando. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que deixar tudo, não, porque aí eu quero ler com vocês, abra lá, por favor, em 1 Reis. Eu falei com vocês isso na semana passada. 1 Reis, cadê até eu? Aqui. 1 Reis 9. Não, 1 Reis 19. Eu quero ler somente a partir do versículo 19 em diante, até o 21. Eu falei, vocês conhecem aqui a história de Elias e Eliseu. Eu comentei com vocês na semana passada. 19 diz assim: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu deixou e voltou, tomou a junta de bois e o matou, queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o serviu. Aqui é um exemplo claro disso que eu estou dizendo para vocês. Eu posso citar Jesus aqui como exemplo. Eu não sei quantos aqui lembram de uma palavra de Mário Fagundes, quando ele falou sobre Jesus que nunca parava. Ele: tome-lhe remo, tome-lhe remo. Jesus estava aqui, depois Jesus estava do outro lado. Jesus, ao mesmo tempo que estava descansando, os discípulos queriam conversar com Jesus e eles queriam impedir, mas Jesus disse: venha, deixa eles virem, e conversava com eles. Jesus nunca parava, Jesus estava trabalhando o tempo todo. Mas aqui está um exemplo muito claro desse assunto que eu estou conversando com vocês. E nesse caso aqui, Eliseu foi chamado, foi cheio do Espírito Santo, mas Eliseu não estava em casa descansando sem fazer nada. Aqui diz que ele estava trabalhando. Ele tinha 12 juntas de boi, ele tinha um terreno, ele estava preparando a terra para plantar, para colher. Mas quando Deus o chamou, ele se desprendeu, ele desfez de tudo. Aquilo ali não era empecilho, aquilo ali não estava atrapalhando, e ele se colocou à disposição para ser conduzido pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, essa deve ser a nossa atitude, a nossa postura. Ainda que Deus não esteja mandando ninguém aqui vender casa, vender carro, mas no mínimo, você precisa ser desprendido, ser disponível para ser usado por Deus, para fazer a sua obra. É impossível a gente chegar aqui e dizer: eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não há essas evidências. E nesse caso aqui, ele vendeu, ele pegou o carro lá do boi, queimou, fez um churrasco, chamou as pessoas, dividiu a carne, e ele seguiu Elias. E uma coisa muito interessante, vocês conhecem a história de Eliseu. Ele passa numa cidade, encontra uma família, e aquela mulher olha para ele e diz para o marido: marido, esse homem que passa aqui,
ele é um santo homem de Deus. Aí eu fico perguntando, quantas pessoas olham para você e dizem que você é um santo ou uma mulher de Deus? Quando você chega em casa, que abre a porta, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Como é que está a senhora? Como é que está você? Para as pessoas olhar para você e dizer assim, essa pessoa é diferente. Ele é um santo, ela é uma santa. Essa mulher viu ele passar. Aquele homem, marido, é um santo homem de Deus. Quantas pessoas olham para a gente aqui e dizem que nós somos um santo ou uma mulher de Deus? A gente precisa perceber isso. Porque é muito fácil. Eu tenho um Espírito Santo, a gente cantou Espírito Santo. É lindo a música. E é uma verdade. Fala comigo. Conhece meu coração, conhece a minha vida. Mas na prática, o que é que o Espírito Santo tem feito em você? Se desde Gênesis ele trabalha, Jesus trabalha, Deus chamou aqueles que estavam trabalhando, Deus chamou aqui Eliseu, que se desprendeu, que desfez daquilo que ele tinha para fazer a obra, para se dedicar. Você tem se dedicado? Você tem feito a obra? Você tem se envolvido, mas você tem o Espírito Santo. Será que o Espírito em mim é diferente do seu? Será que o meu é mais trabalhador do que o seu? Será que o meu não é preguiçoso e o seu é? Não, porque é o mesmo Espírito, e que opera um, opera em todos. Agora eu preciso permitir que o Espírito Santo faça. É como eu falei, eu preciso andar junto. Eu preciso deixar ser conduzido por Ele. Mas temos a mentalidade que é eu que controlo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa que quando eu disser a Ele cura, Ele cura. Quando eu disser a Ele faça, Ele faz. É o contrário. É Ele que diz cure. É Ele que diz ore. É Ele que diz pregue. É o Espírito Santo que tem que conduzir a nossa vida. E Deus não chama preguiçoso. Deus chama aquele que já trabalha para fazer a obra. Meus amados, isso aqui é importantíssimo. Jesus, quando chamou Pedro, Pedro estava pescando. Pedro, vem a mim e eu vos fareis pescadores de homens. Levi, Mateus, estava lá cobrando imposto. E Jesus passou e chamou, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Essa tem que ser a nossa atitude. Precisamos estar sempre prontos para largar tudo. E o largar tudo aqui necessariamente não é chegar no trabalho, eu vim pedir demissão. Não é isso que eu estou dizendo. É você entender que o trabalho ele não é motivo para impedir você de fazer a obra. Eu não vou evangelizar hoje porque eu saio do trabalho 7, eu estou cansado. Eu não vou evangelizar hoje porque eu estou trabalhando e eu não posso. Não é isso que ele está dizendo. Você precisa trabalhar, você precisa ser trabalhador, mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. O seu chamado, a sua vida, a sua dedicação precisa estar em primeiro lugar. É a mesma coisa, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está dizendo que a gente tem que desprezar, a gente tem que não amar, ele não está dizendo isso. Ele simplesmente está dizendo que eu tenho que estar em primeiro lugar. E a minha vida no reino, ela tem que estar em primeiro lugar. Deus vai lhe honrar. Trabalhe e faça obra, trabalhe e pregue, trabalhe e participe dos grupos caseiros, trabalhe e participe das reuniões. O trabalho não é empecilho para te deter, para te impedir de fazer as coisas, porque o Espírito Santo trabalha, no início trabalha até hoje. Jesus disse, meu Pai trabalha, eu também trabalho. E eu e você que temos o Espírito Santo, vamos não trabalhar? Amados, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Eliseu, um santo homem
de Deus. Largou tudo. E eu não sei, eu até era para ter pesquisado quanto é uma junta de boi. Nesse caso ele tinha 12, vocês que são bons aí de pesquisar aí, então era muito boi. E ele estava trabalhando, então era muita carne que ele doou. E foi um baita daquele churrasco. Mas ele não se prendeu, ele poderia ter dito, ó Eliseu, peraí, Eliseu, não é assim Eliseu, peraí, Eliseu, ó, você estava aí na montanha lá escondido, lá com medo de Jezebel, e agora você chega e diz que eu tenho que deixar tudo para seguir aí esse Deus aí. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, ele produz tanta convicção. Quantos irmãos aqui faziam obra, era fervoroso, era apaixonado, e chegava com aquela alegria, e não tinha tempo ruim, até na chuva estava trabalhando, até na chuva estava pregando, mas no passar do tempo, parece que a gente vai se acomodando, vai deixando. É por isso que ele trata esse mesmo assunto que eu falei para vocês, quando Paulo esteve lá em Éfeso, aí você encontra lá em Apocalipse, tem contra ti porque deixastes o primeiro amor. Ele estava alertando, você era muito ativa, você era muito trabalhadora, você estava sempre fazendo a obra, e por que agora você deixou? Eu tenho contra ti isso. E muitas vezes eu fico pensando, Deus, eu não quero que o Senhor olhe para mim e diga assim, João, eu tenho contra ti porque você deixou isso. Talvez eu não possa nem fazer com a mesma intensidade que eu fazia antes, mas eu vou continuar fazendo, porque eu não quero ser achado diante de Deus como alguém que fazia e deixou de fazer, porque a Bíblia diz, quando a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz, nós estamos pecando. Então, quando a Bíblia diz que eu tenho que pregar e não prego, eu estou pecando. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ter relacionamento e comunhão e eu não faço, eu estou pecando. Agora eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo é tudo isso, ele trabalha para que eu e você sejamos mais parecidos com ele. 2 boi, então, 12. Ele tinha 12, então 24 boi, trabalhando, arando a terra. Ele deixou tudo. Ele só pediu, deixa eu ir lá falar para o meu pai, pai, mãe, olha, eu agora vou servir a Deus, viu? E aí ele pegou, foi embora. E vocês conhecem a história de Eliseu, um santo homem de Deus. E ele, naquela casa daquela mulher, que a mulher estava passando por um período de fome, e estava passando necessidade, ele diz assim para ela, vai lá, pega as vasilhas, e aí ela catou todas as vasilhas, e conseguiu mais, e aí começou a derramar, e começou a cair azeite, encheu, o azeite só deixou de cair, quando não teve mais vasilha. Sabe o que é que eu penso nisso? É que a limitação não é de Deus, a limitação é nossa. Qual foi a limitação nesse caso ali? Porque não teve mais vasilha. Mas enquanto tivesse vasilha, tinha azeite. Então, muitas vezes, quem freia o Espírito Santo somos nós. Agora é interessante, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele respeita, ele não invade, ele não obriga, ele trabalha de acordo com aquilo que eu permito. É interessante, mas ele é Deus. Ele estava lá com o pai e com o filho, no dia que Deus disse, haja luz e houve luz, faça-se o homem a minha imagem e semelhança, e Deus soprou ele mesmo no homem, e o homem teve vida. Esse mesmo Espírito que tanto estamos falando, ele nunca vai pegar você pelo braço e vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei, sentarei e cearei, e comerei junto com você. Esse é o Espírito Santo. E a gente convida o Espírito Santo para morar na gente, ele vem morar. Agora eu quero controlar o Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, mesmo que não tenha cargo na igreja, mesmo que não tenha uma função eclesiástica, deixa eu explicar aqui. De manhã eu citei Branca de pintor, porque Branca é a irmã que vem aqui, limpa, lava o banheiro, e quando a gente chega, está tudo limpinho. Mesmo não tendo esse cargo, ou não sendo um diácono, ou um líder de grupo caseiro, no meio da igreja, ou não tendo uma função eclesiástica, ele não pode ficar parado.
ele precisa estar sempre trabalhando para si e principalmente para Deus. A gente tem muito isso. Quando acontece uma situação, chama o pastor, é ele que tem que ir. Ou tem uma situação lá no grupo para resolver uma coisa, chama o líder, é ele que tem que fazer. Eu sei que nós temos uma parcela de contribuição, mas o trabalho é de todos. O trabalho é de todos. Se todo mundo entender isso, fica mais fácil. Fica mais fácil fazer as coisas. Fica mais fácil organizar, porque acaba ficando somente sobre uma pessoa. Então, que espírito é esse? Não, meus amados. Agora, precisamos trabalhar. E trabalho tem. Trabalho tem. Se você me procurar, eu vou te dar uma lista de trabalho. Você pode até escolher o que você quer fazer. Mas trabalho tem. Agora, eu não posso me contradizer. Eu tenho que falar o que vivo e viver o que falo. E se eu tenho o Espírito Santo, infelizmente, eu não posso viver o contrário. Eu tenho que ser como o Espírito Santo manda eu fazer. E é a característica, é a natureza normal dele. Trabalhador, ativo, participativo. Ele faz e continua fazendo e vai fazer. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Tudo dentro desse assunto que eu compartilhei tem mais de um mês. E eu quis encerrar esse tempo justamente apontando para você. Não adianta ser só ouvinte, Tiago diz isso, mas praticante daquilo que ouve. E eu oro, sinceramente, para que o Espírito Santo te anime, porque Ele é animado, Ele é alegre. O Espírito Santo não é triste, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Um cara que não tem o Espírito Santo, é como eu falei, ele é rancoroso, ele não tem expressão. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele é bonito, pode até ser feio como eu, não ser essas Coca-Cola toda, mas eu tenho o Espírito Santo. Vocês olham para mim, poxa, João é bonito porque tem o Espírito Santo. Assim também somos nós. Nós temos o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, irmãos, precisamos viver isso, precisamos praticar isso, porque o Espírito Santo é trabalhador. Podemos ficar em pé para orar? Nós vamos orar e vamos recolher os nossos dízimos e ofertas. Até para ser dizimista, precisamos do Espírito Santo. Ou somos controlados pelo Espírito, ou somos controlados pelo dinheiro. Você sabia que a Bíblia faz referência ao dinheiro como Deus? Isso lá no Sermão do Monte. Quando Jesus trata isso. Você não pode servir a dois senhores. E até para ser dizimista, a gente precisa do Espírito Santo, porque senão a gente vai achar que até o que a gente tem é nosso. Mas o Espírito Santo é que manda na nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso, que tivemos aqui juntos. A Tua presença em nós é tão importante em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como pessoa. Precisamos do Teu Espírito Santo. E eu oro nesta manhã, para que cada um dos meus irmãos que já tem o Espírito, possa viver no Espírito, possa ser conduzido pelo Espírito. E eu oro para que o Senhor abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Mas eu também te peço, oro para que cada um seja abençoado